Pessoal, bom dia. Então, queria dar início à jornada de hoje, né, o primeiro seminário. Então, agradecendo a presença de todos, principalmente da nossa palestrante, professora Ana Aurea Ianni. Eu queria, então, de novo, eu sei que as pessoas já estão aqui faz tempo, mas eu tenho que sempre dar os avisos, né? Lembrar que a gente está sendo transmitido e muitas vezes a audiência externa, né, não presencial, né, virtual é maior do que a presencial. É um sinal dos tempos, né? A gente hoje parece que vai se encontrar mais nas redes virtuais do que presencialmente. E talvez por conta até disso, né, que a gente tem essa motivação dessa discussão desses seminários sobre a ideia dos riscos, né, e o que essas tecnologias estão alterando as nossas relações. Então, só as pessoas se certificarem que os celulares estão desligados. Na hora das entrevistas, a gente vai pedir para cada um se apresentar. E sem querer fazer uma apresentação extensa, mas eu só queria localizar para vocês. A professora Aurea Ianni é atualmente professora da Faculdade de Saúde Pública. Tá? Não estou errando não, né? Eu descobri que, só um comentário, né, que existe um departamento, né, de saúde pública também, medicina preventiva, né, que é o professor Zé Ricardo, faz parte na faculdade de medicina, né, então de vez em quando eu troco as bolas aqui, mas de qualquer jeito a professora Aurea Ianni, então ela tem uma formação básica em ciências sociais, né, tem mestrado e doutorado na área no programa de ciência ambiental, sempre se dedicando às questões, né, de certa maneira, de ciências, sociedade e saúde. Ela então é docente da Faculdade de Saúde Pública, ela é participante dos programas de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, mas também do programa da IACH, de Mudança Social e Participação Política, né, da Escola de Artes e Humanidades da USP. Importante, ela é editora científica da revista Saúde e Sociedade, e especialmente ela tem uma obra, né, pelo menos uma parte da obra dela, muito centrada em cima das ideias do Aldrich Beck, e que, por isso, de certa maneira, um pouco da motivação de jogar, né, uma perspectiva de um Beck revisitado, né, nos tempos atuais, o que a gente pode fazer como uma releitura dessa participação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Aurea, agradecendo imensamente a disponibilidade dela de estar aqui com a gente hoje, fazendo parte desse ciclo de seminários. Tá bom? Fica à vontade, Aurea. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui, não só pelo convite, mas pela iniciativa da discussão, abrir de uma maneira mais ampla a discussão sobre a produção do Beck, né, a teoria da sociedade de risco. Eu venho trabalhando com isso há muitos anos e ainda é muito difícil discutirmos diferentes questões, diferentes áreas de conhecimento a partir da teoria do Beck, né? A grande penetração dele é na área ambiental, mas em outras áreas não. Como é que eu chego ao Beck, né? Eu chego ao Beck exatamente, primeiro assim, a minha abordagem é da teoria social, então me interessa no Beck a dimensão de formulação teórica em termos da teoria social com relação aos fenômenos chamados contemporâneos. E eu chego ao Beck porque eu venho de um campo que a gente chama de saúde pública, mas quem vem acompanhando os seminários já teve oportunidade aqui de ouvir né, a constituição do campo da saúde coletiva, que é a forma como esse campo se autodenomina no Brasil, que, do meu ponto de vista, construiu um pensamento bastante radical, porém com algumas dificuldades, quer dizer, um pensamento importante, mas que apresentava, do meu ponto de vista, algumas dificuldades para compreendermos alguns fenômenos contemporâneos. E eu dizia isso que até em função das temporalidades da construção desse pensamento nos anos 60, 70 no Brasil, 80 e a realidade atual. Então é nessa perspectiva que eu me aproximo do Beck. Pois bem, eu vou partir
da minuta que eu apresentei para o Maurício sobre o que eu ia falar e como eu ia falar aqui, né? Então, o pressuposto de que o contexto atual da modernidade é de autoconfrontação. Os riscos e as incertezas são produzidos pelas certezas da sociedade industrial e do pensamento moderno, refletindo-se na ação das pessoas, nas instituições. As políticas públicas, nelas as de saúde, não permanecem ilesas aos processos sistemáticos de produção residual e multiplicação dos riscos e perigos. Este cenário coloca os profissionais do campo, a sociedade civil, os formuladores de políticas, legisladores e demais atores sociais o problema da decisão quanto à segurança, proteção à saúde em contexto de reflexividade da modernidade da sociedade de risco. Então, basicamente, a ideia de autoconfrontação das políticas públicas e da decisão no âmbito das políticas públicas serão os 3 grandes eixos que eu vou discutir aqui, problematizar um pouco com vocês. A ideia da autoconfrontação na teoria da sociedade de risco e no pensamento de Beck. A tese central de Beck, em seu primeiro livro sobre sociedade de risco, parte de 2 dimensões, do meu ponto de vista, de autoconfrontação. Uma dimensão de que a modernidade industrial continua a ser pensada em termos do desenvolvimento e dissolução da sociedade tradicional, quando, na verdade, a modernidade vem dissolvendo os contornos da sociedade industrial e, na continuidade desta modernidade, surge uma outra figura, a sociedade de risco. Ou seja, se no século XIX a modernidade teve lugar na transferência, na transformação do seu oposto, um mundo tradicional e uma natureza que se tinha que conhecer e dominar, hoje, ele dizia em 86, né, no umbral do século XX, a modernidade consumiu o seu oposto, se perdeu e se bate consigo mesma, em suas premissas e princípios funcionais da sociedade industrial. Ou seja, com base no horizonte da pré-modernidade, a modernidade é arrancada pelos problemas da modernização em autorreferência. Essa ideia, essa dimensão da autoconfrontação é fundamental, e é especialmente fundamental para pensarmos Brasil, saúde pública e qualquer fenômeno social científico em Brasil. Por quê? Porque essa referência da modernidade com relação à tradição e à natureza, se ela existiu na construção das sociedades ocidentais, ao longo do século XIX na Europa, elas vieram a se configurar de maneira mais evidente na América Latina a partir do século XX. E como nós sabemos, nós somos ainda extremamente caudatários dessas 2 grandes contraposições com relação à modernidade. A ideia da tradição e a ideia da natureza. Há como substrato, por exemplo, se tomarmos como exemplo, o substrato da ideia da manutenção das florestas, da Amazônia, tal, há um substrato dessa dimensão de natureza. Da mesma forma, com relação às maneiras, aos jeitos da incorporação das populações tradicionais no Brasil, com relação à tradição. Agregando-se a isso, nós temos o seguinte: a literatura sobre formação social brasileira e sobre formação social latino-americana é profusa, eu não vou me deter aqui, sobre os termos de desenvolvimento, em subdesenvolvimento, desenvolvimento inconcluso, desenvolvimento em crise, em processo, que são expressões presentes na literatura sobre a formação brasileira que já nos apontam uma modernidade inconclusa. Quando eu quero dizer, então, modernidade inconclusa, de alguma forma, com relação à ideia da autoconfrontação, estou aqui discutindo essas dimensões de como nós enfrentamos as questões da tradição e da natureza.
Uma segunda dimensão da ideia de autoconfrontação, que do meu ponto de vista o Beck formula, é da dissolução da sociedade industrial moderna ocorrendo em função dos seus êxitos. É o êxito de modernizações que agora já não transcorrem pelas vias e categorias da sociedade industrial, senão contra elas. Ou um contexto no qual a ganância de poder, aí são termos do Beck, do progresso técnico-científico, se vê eclipsada cada vez mais pela produção de riscos. Esta ideia dos êxitos, no que subjaz ao conceito de autoconfrontação do Beck, também, do meu ponto de vista, é fundamental para a gente pensar saúde e saúde pública. Por quê? Porque quando a gente vai para essa dimensão, há uma dificuldade permanente em problematizar ou questionar saúde pública e saúde a partir da ideia da autoconfrontação. Como é possível problematizarmos a saúde quando predomina entre os diferentes segmentos sociais, estratos, atores, sujeitos, instituições, e aí eu falo desde o senso comum até as instituições científicas e políticas, de que saúde é êxito. E que a saúde depende do êxito, porque o seu oposto é doença e a morte. Então, o que se trata é um ideário também presente na literatura de que a saúde tem a ver com êxito. Como, então, problematizar a ideia da autoconfrontação e do progresso técnico-científico, ou seja, o êxito com relação à produção social da saúde? Como problematizar isso quando espécies, corpos, populações, elementos sociais e da natureza, água, ar, as plantas que fazem os nossos medicamentos, são pensados ainda como objetos tradicionais e de primeira natureza, e não como objetos modernos e de segunda natureza, que eu pego o termo do Newton Santos. Ou seja, quando predomina a ideia de saúde num construto de prevenção e eclipsamento dos riscos. Então, eu pressupondo essa ideia e os desafios de pensarmos a questão da autoconfrontação no contexto da saúde de uma realidade como a brasileira, eu trago aqui, então, eu passo... Oi, desculpe, eu sou... eu sou leniente com relação aos... Eu vou tentar prestar mais atenção no PowerPoint. Um parênteses, eu brinquei com o Maurício que eu nunca faço PowerPoint, se os alunos conhecem, então eu fiz esse esforço hoje. Então, agora aqui eu entro na questão do paradoxo da saúde, tá? Que eu também, vocês vão ver, é um PowerPoint pobre, mas enfim. Que paradoxo? É o paradoxo da saúde como prevenção, ao qual, subjaz a ideia de risco e o eclipsamento dos riscos. Ou, nos termos do Beck, nós poderíamos dizer produção social da saúde, essa é uma formulação nossa, em contexto de visibilidade e invisibilidade dos riscos. Eu parto aqui da ideia de saúde segundo duas grandes chaves no mundo contemporâneo: a saúde como prevenção e a saúde como uma imagética biosocial. O primeiro ponto, a saúde como prevenção. Eu retomo, de forma muito sintética, a obra clássica de Sérgio Arouca. Esse é um médico que fez um mestrado, um doutorado nos anos 70, que constrói, então, essa obra clássica que chama O Dilema Preventivista, Contribuições para a Compreensão e Crítica da Medicina Preventiva. E que formula nessa obra uma tese que eu acho absolutamente pioneira. Eu brinco que é ruim que a gente produzia em português, e não em inglês, mas ele produz uma tese absolutamente pioneira, do meu ponto de vista, que é a ideia de que a medicina preventiva é o primeiro modelo teórico médico. Nesta obra,
ele desenvolve uma crítica, então, a esse modelo preventivista, desse modelo, que foi proposto por Livell e Clark numa obra norte-americana, Preventive Medicine for the Doctor and the Community. Enfim. A questão é que esse modelo proposto nessa obra norte-americana se implantava como modelo de prática e teórico nas escolas médicas na América Latina e no Brasil nos anos 60 e 70. Então, Arouca, compondo esse grupo de intelectuais e de profissionais médicos e da saúde, vai então construir essa crítica a esse modelo. Por que ele nos interessa? Porque, para Arouca, esse modelo avança sobre o social por meio de duas dimensões teórico-práticas. Eu diria, uma dimensão de horizontalidade, que a prevenção, a ideia da prevenção ao longo da vida das pessoas, e uma dimensão que é da unidade, que é a ideia da prevenção nos corpos biológicos. Arouca mostrará para nós o quanto esse modelo teórico permitiu estender a prática médica e a ideia do preventivismo ao todo social. Populações, famílias, comunidades, sociedades. O que nos permite ver, através do desenvolvimento desse modelo, o paradoxo da prevenção e, simultaneamente, o eclipsamento dos riscos na saúde. Quanto à dimensão da horizontalidade da prevenção e o longo da vida, o modelo estabelece, do Livell e Clark, do modelo preventivista, estabelece uma fase pré-patogênica, patogênica e de reabilitação ou morte. Numa linearidade causal na qual a prevenção a uma das fases significa a evitação da entrada na outra ou a sua atenuação. Estabelece-se, assim, uma cadeia preventivista do humano sem fim. Hoje, por exemplo, a engenharia genética se instala no que nós podemos denominar de fase pré-patogênica. Da mesma forma, os diagnósticos em fetos sobre a compatibilidade genética de pais, mães, avós, linhagens étnico-raciais, etc., reproduzem o marco do preventivismo na longevidade da vida. E ainda, amputações, transplantes de órgãos, tecidos e fluidos podem também ser encaixados nesse processo. Nesse contexto, o indivíduo, mesmo saudável, vai sendo capturado pelo ideário da prevenção, naquele momento médico, hoje na prevenção da saúde, e através dele as suas famílias, comunidades, gerações, sociedades. Inclusive se estendendo à questão do meio. Quanto à dimensão do corpo biológico, ou seja, a ideia de prevenção e risco, no corpo biológico, o horizonte individual, o horizonte é o da primeira natureza, como um mito de uma saúde pré-existente, no qual a doença ou morte são anormalidades a serem evitadas. Então, a prática e o pensamento médico em saúde deve, então, ser sempre orientada para a restauração de uma bionatureza original, expressa no ideário da cura e da reabilitação. Quer dizer, a ideia de um indivíduo saudável e curado é a ideia de uma natureza primeira, né? A ideia de um indivíduo plenamente reabilitado é com todas as funções de primeira natureza. Numa lógica do que Beck denominou de teoria de problemas de ordem, para os quais o eixo teórico é o linear e não o reflexivo. A ideia da normalidade, então, subjaz à ideia de risco. É importante destacar que Arouca também apontava em sua obra o instrumento fundamental desse modelo teórico preventivista, a epidemiologia, disciplina ancorada na categoria de risco. E aqui eu não preciso me deter, porque eu acho que nós tivemos 2 seminários do professor José Ricardo Aires e do professor Naumar, que eu acho que nós tivemos uma discussão
bastante profunda sobre como isso se estabelece no âmbito, como a epidemiologia se estabelece no âmbito da saúde, inclusive com diferentes críticas, né, ou análises críticas sobre isto. Então, essa é uma chave, a saúde como prevenção é uma das chaves hoje do que se pensa que é saúde. A outra chave é, então, a saúde como uma imagética biosocial. Imagem como feição técnico-científica que evoca uma determinada coisa. Então, por isso o termo imagética, porque eu quis trazer para a formulação a ideia de técnica, de ciência, né? Uma imagem, então, que evoca uma determinada coisa por ter com ela semelhança ou relação simbólica. Um outro autor da nossa área, Fernando Lefebvre, dirá que a saúde toma forma no modo de produção capitalista, e em nosso país, isso são os termos dele, de mercadorias propiciadoras de saúde. Golden Cross é saúde, nós podemos dizer Amil, sei lá o quê. Seguro Bradesco é saúde, né? Que nem é saúde, é um seguro, né, de agência, né, do corpo financeiro, mas enfim, é saúde. Hepatovise é saúde do seu fígado, a consulta médica é saúde. A saúde aparece, então, hegemonicamente e na prática, como mercadoria. Como um bem resultante do processo de produção destinado, né, a ideário da saúde. É como se a técnica e a tecnologia, consubstanciadas nessas mercadorias, imitassem a vida enquanto fato orgânico, consistissem em pedaços da vida orgânica. A mercadoria se torna, então, uma forma social da saúde, no contexto da sociedade industrial capitalista, podemos agregar, junto com Beck, moderna. Este processo histórico transforma a saúde numa necessidade jamais satisfeita. Não apenas porque, como a fome, ela deve ser ressatisfeita cotidianamente, mas também porque, no processo mesmo de expropriação, a saúde perde, no sentido moral da palavra, o seu único sentido possível, o da premissa existencial, passando, portanto, a admitir todos os sentidos, porque se é mercadoria, todos os sentidos possíveis da mercadoria. E, portanto, todos os sentidos possíveis da ciência da técnica constitutivas e embutidas nas mercadorias. A saúde passa, então, a ser algo que se obtém e reobtém, permanente e infinitamente pelo consumo de medicamentos, intervenções, exames clínicos, terapêuticas, diagnósticos, dados, implantes, etc, etc, etc. Ela passa a ser a possibilidade mágica que a ciência, por intermédio da tecnologia, tornou acessível materializar todo o espectro do que vem a ser hoje saúde, das vitaminas contra a calvície aos males das pernas irrequietas. Eu trago esse exemplo, eu dei anos aula na faculdade de farmácia, e para discutir com eles eu pegava vinhetas da indústria farmacêutica para trabalhar. Então, tem uma vinheta de uma grande, né, produtora farmacêutica sobre o mal das pernas irrequietas. Então, são aquelas coisas assim, uma pessoa fazendo uma imagem de pessoas fazendo assim, homens, mulheres, e aí tem um medicamento para este mal, né? Substituindo e paralisando as suas pernas, né? Transformando o nosso orgânico. Dos transplantes de órgãos, então, aos comportamentos e estilos de vida. Eu não preciso me estender aqui de como a dimensão preventivista e essa ideia da saúde como uma impossibilidade infinita através da mercadoria, com técnica e ciência ali embutida, amplia o próprio escopo
da questão mais clínica, mais médica, o próprio escopo da saúde, né? Então, quando eu falo em comportamentos e estilos de vida, nós podemos aqui horas ficar, né, os nutricêuticos, tem ramos na farmácia discutindo, então, cosmético com farmacêuticos tem um nome, enfim, a gente vai proliferando. Hoje, quando nós vamos à prateleira do supermercado, a gente não tem mais leite, a gente tem leite integral, desnatado, semidesnatado. Mas a gente também tem leite com mais ferro, menos ferro, com não sei o quê, sem não sei o quê, com glicose, sem glicose, com lactose, sem lactose. Quer dizer, então, esse que é o universo da realização de uma biologia de corpos, né, simbólica, imageticamente, via mercadoria. Essa reificação que admite todos os sentidos possíveis resulta no que Esfez, um outro autor, dirá que denominará como saúde perfeita, como objetivo e meio, uma certa ficção científica utópica. A saúde perfeita seria o estado isento de defeitos e aflições, seria o estado de um homem liberto do dilaceramento da vida e da morte, que atingiria a imortalidade, imageticamente o homem perfeito, moderno, que não precisaria mais de Deus. Para atingir essa ficção científica utópica, nos termos desse autor, nós temos, de fato, um indivíduo dilacerado por toda sorte de intervenções que tomam posição no campo terapêutico, inclusive extrapolando. Quando eu uso aqui o termo intervenção, ele usa, nós podemos pensar medicamentos, hábitos, estilos de vida, quer dizer, a ideia da intervenção como formas que nós vamos colocando, né, nos nossos corpos individuais e coletivos. Um indivíduo, portanto, que mergulha no jogo do certo e do provável, porque é uma utopia científica. Um indivíduo que mergulha no cálculo das probabilidades de risco. Isso são termos desse autor. O paradoxo, portanto, da produção social da saúde como prevenção e eclipsamento dos riscos, assim, se configura na reflexividade subjacente do visível e do invisível. Então, é com esse ideário de saúde que a saúde pública atua. Que a saúde pública vem atuando, porque, a despeito de campos científicos aparentemente diferentes, o médico, né, o farmacêutico, tal, ele se compõe nesse grande campo que a gente denomina de saúde pública. Tá? Então, considerando, né, aqui eu abro um pouco um parênteses para dizer, então, o que eu estou considerando como campo de saúde pública, né? Uma área de conhecimento e de ação político, prático-político. Desculpe aqui. A esfera das ações estatais públicas com vistas ao controle e prevenção das doenças. Um campo que exprime as dimensões socioeconômicas, histórico, políticos e culturais estruturais de uma dada sociedade. Então, quando eu estou me referindo ao campo da saúde pública, eu estou me referindo a uma complexidade, uma vastidão que eu queria aqui apenas sinalizar para vocês. E ainda um campo que, se até meados do século XX era compreendido principalmente como uma área de ação estatal, em torno do controle das doenças em dimensão populacional, hoje, com o alargamento do objeto saúde, o campo da saúde pública abarca um complexo sistema que vai da clínica individual às intervenções populacionais, da pesquisa básica às políticas e programas setoriais. Quando eu uso aqui a questão do sistema, eu não estou me referindo só para a gente pensar Brasil em sistema único de saúde, por exemplo. Estou pensando em termos sistêmicos da sociedade. Podemos afirmar, então, seguramente, que as ideias-chave de saúde hoje atravessam o campo da saúde pública. Ou seja, persiste aí também
a ideia da prevenção e do eclipsamento do risco, na lógica do êxito do progresso técnico-científico-social. Isto faz com que a saúde pública consista hoje, de fato, em um campo de latência de incertezas fabricadas. E eu retomo aqui a formulação de Beck, que diz que no contexto da modernização reflexiva, o horizonte obscurece à medida que os riscos crescem. Então, como um campo de produção de latências autofabricadas, a saúde pública se constitui simultaneamente como um campo que muitas vezes obscurece à medida que os riscos crescem. Manter o equívoco de que as questões de risco são questões de ordem ou problemas de autorreferencialidade dos sistemas científicos, políticos, institucionais, etc., conduzem exponencialmente ao contrário. A lógica instrumental racional do controle e da ordem é conduzida em virtude do seu próprio dinamismo ad absurdo, implicando uma ruptura e o conflito no interior das próprias estruturas institucionais. Então, obedecendo o pensamento teórico do Beck, eu chego à ideia de que saúde pública, considerados esses aspectos que eu falei, ele vai se configurando cada vez mais como um campo em conflito no interior e de ruptura no interior das suas próprias estruturas internas. Considerado o vasto campo da saúde hoje, não é difícil imaginarmos a complexidade e profusão das dinâmicas ou, nos termos de Latour, dos vínculos de riscos autoproduzidos. Essa profusão de vínculos de risco desencadearia, então, uma compulsão pela decisão sobre o certo e o incerto, o seguro e o inseguro. É importante mencionar que a ideia da compulsão em Beck não é tido como um desvio, um distúrbio mental. A ideia de que, no contexto da sociedade de risco e da reflexividade da modernidade, nós somos compulsoriamente levados a constantes decisões sobre o certo, incerto, risco, não risco, calculabilidade, incalculabilidade, prevenção, probabilidade, não probabilidade. Então, a ideia da compulsão é nesse sentido, ou seja, como uma necessidade em termos sociológicos, quer dizer, é quase que uma variável necessária em contexto de sociedade de risco, em contexto de modernização reflexiva. Os riscos liberam as decisões, mas eles levam a essa compulsão, eles liberam por causa disso, eles estimulam e desencadeiam a necessidade das decisões. Então, nós temos uma ampliação do campo de decisões em contexto de ambivalência. Isto alça o campo da saúde pública a uma dimensão política enorme, fundamental e significativamente diferente daquela exercida no contexto da primeira modernidade. Tanto pela natureza dos seus objetos contemporâneos à saúde, quanto pela extensão e responsabilidade exercidas por meio da sua dimensão pública, como política pública. E aqui eu passo ao último tópico proposto para discussão, que é a questão do papel da decisão, o papel decisório dos gestores, dos policymakers, para usar o termo chavão, no âmbito das políticas públicas de saúde e a questão da irresponsabilidade organizada em contexto de autoconfrontação. Então, a decisão no campo das políticas públicas de saúde. O que me interessa, então, particularmente, é discutir a questão da decisão na esfera das políticas de saúde no contexto da reflexividade da modernidade, ou da modernização reflexiva e da sociedade de risco. De forma sintética, eu considerarei o campo das políticas públicas, e especificamente das políticas públicas de saúde, como de formulação e gestão, em que governos traduzem propósitos, plataformas em programas e ações com vistas às mudanças e resultados no mundo real. Nesse sentido, real entre aspas, nesse sentido, o papel dos governos é central, ainda que não
exclusivo. Isso já está presente na literatura de políticas públicas. Qualquer decisão, qualquer elaboração ou implementação das políticas públicas envolverá, entretanto, o protagonismo de governos, bem como posteriores desdobramentos. Está claro que o papel e a função social da decisão e dos decisores no âmbito das políticas públicas é fundamental. O que eu gostaria de problematizar aqui é a questão da decisão e os seus efeitos não lineares. Ou, nos termos de Beck, a questão da decisão e a irresponsabilidade organizada e seus efeitos colaterais em contexto reflexivo. Procurarei esclarecer por que, do meu ponto de vista, esta questão é importante, tendo em vista o fato de que a saúde pública tem por tarefa, no seu horizonte, o oposto, a dimensão da responsabilidade sanitária, a proteção da saúde das populações. Então, é nesse paradoxo que eu estou pensando e que eu trago essa questão para a gente discutir ou pensar. Então, as minhas perguntas são assim: como decidir? Sobre que bases decidir? Se, por um lado, há uma aliança virtuosa da produção da saúde e a teoria da modernização linear, na qual mais ciência e técnica igual mais saúde, igual mais progresso, reproduzindo a lógica da reflexividade do risco, reproduzindo e ampliando. Se, por outro lado, a lógica de mais prognóstico é igual mais e maior percepção do risco, portanto, mais e maior a incerteza, multiplicando um vasto terreno duvidoso de incalculabilidades, imprevisibilidades sobre o certo e o incerto. Eu posso trazer como exemplo o caso da dengue, né? A dengue foi uma doença, uma epidemia considerada erradicada nos anos 80 no estado de São Paulo. Erradicada, e nós temos escrito sobre isto. Entretanto, ela reemerge e se mantém de forma endêmica. Reemerge de forma endêmica, migrando para o que vem a ser a dengue 2, com manifestações clínicas mais graves do que o dengue 1. E ontem, antes de ontem, tem uma notícia de que se descobriu que é possível a transmissão sexual da dengue. As estratégias de prevenção e controle da dengue não só fracassaram mediante o controle e erradicação propugnada nos anos 80, 90, mais ou menos, como elas vêm se mantendo mais ou menos as mesmas e se mostrando recorrentemente ineficazes, imprevisíveis, incalculáveis, que nome que nós queremos dar usando os termos da teoria da sociedade de risco. Então, eu dou esse exemplo como, vamos dizer, um fenômeno social de saúde e doença que expressa esta questão da articulação das políticas públicas do âmbito da decisão em contexto de reflexividade e de risco. Tá? Isto remete à questão dos efeitos não lineares ou da irresponsabilidade organizada em termos de Beck. Irresponsabilidade organizada, né? É importante eu destacar que eu me refiro aqui em contexto da sociedade de risco, ou seja, quando eu falo em irresponsabilidade organizada, eu estou falando com relação às relações de definição de risco, negociações de risco, saber e não saber no contexto da teoria da modernização reflexiva, incertezas fabricadas, desincorporação e reincorporação da modernidade tradicional e da própria modernidade industrial, e, sobretudo, ao fato de que é irrelevante
Se nós vivemos num mundo objetivamente seguro, ou seja, que é irrelevante se nós vivemos em um mundo objetivamente mais seguro que todos que nos precederam, que o precederam. A antecipação encenada da destruição e da catástrofe coloniza a vida, os tempos da vida e a decisão. Essa é uma outra ideia-chave em Beck, né? E que também é muito difícil nós discutirmos no âmbito da saúde, em especial na saúde pública, considerado o marco do êxito. Porque ele nos dirá, não importa, né, a questão central do contexto da sociedade de risco e do contexto da modernização reflexiva não é se nós vivemos numa civilização ou numa etapa mais segura ou melhor do que as que nos precederam. A questão central, sociologicamente, em termos de teoria social, é quais são as relações, quais são as conexões que produzem a sociedade contemporânea. E se nós, essas relações, essas conexões que produzem a nossa vida cotidiana e a sociedade cotidiana são, né, a questão da visibilidade e invisibilidade, certeza e incerteza, da previsão do risco, elas têm que ser consideradas como constitutivas da nossa sociedade. A discussão, não preciso ir longe, a discussão sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global, né? Há grupos que provam e reprovam esse fenômeno e grupos que vão dizer, olha, isso faz parte de um ciclo geológico, não é tanto assim, outros até negarão, né? Mas independentemente dos que vão negar, nós temos até alguns que dizem, olha, isso faz parte de um ciclo geológico, se a gente pensar na teoria de Gaia, lá do Lovelock e tal. Entretanto, o fundamental não é só o que cada um desses grandes blocos argumenta, mas é esse convívio com a ideia vamos dizer, do horizonte da destruição e da catástrofe, da certeza e da incerteza. Sobre as questões de saúde, há uma viagem enorme, né? O ovo já foi demonizado e já foi elogiado, as gorduras naturais, né, dos outros animais, enfim, quer dizer, é mais ou menos essa correlação. Não importa, né, o que de fato houve ou haverá, importa essa presentificação do futuro e do passado mediante as categorias de certeza e incerteza, de previsibilidade, de insegurança, né, de autofabricação dessa ambivalência. Aqui também eu posso extrapolar um pouco, como exemplo, a ideia do sarampo, né? Então, vocês estão acompanhando uma grande ação pública em torno do controle do sarampo. Então, o que acontece? Os sistemas de vigilância epidemiológica identificam faixas etárias que são de maior risco, porque não tiveram vacina, tal, então nós vamos vacinar. Só que, junto com isso, você tem o setor produtivo que não tem vacinas ou que tem uma quantidade X de vacinas. Então, a estratégia epidemiológica, ela corresponde, né, parcialmente à dimensão do comportamento da doença e parcialmente às disponibilizações do medicamento. Imediatamente, em função do crescimento, do surto, até com mortalidade e tal, há uma produção intensa e aí os serviços, então, são abertos para se vacinar para além daquela faixa etária, né? Então, começa a gerar. Eu tenho um aluno que trabalha em atenção básica na região do município de Santo André, ele falou assim, está uma confusão, entendeu? Porque são diferentes orientações feitas por diferentes instituições, né, órgãos de deliberação que vão confluindo, criando isso, que é um pouco esse termo que tem a ver com a irresponsabilidade organizada. Simultaneamente, a população pressiona. Bom, se eu tenho uma epidemia e tem gente morrendo, eu quero vacina, Ela não entende, né, a lógica, o critério epidemiológico da imunização por uma faixa etária. Serviços que vão contratar trabalhadores, e eu tive um depoimento de uma pessoa jovem que foi contratada, não, toma a vacina de sarampo, porque
Mas é um serviço de recursos humanos que está contratando. Não, mas toma a vacina de sarampo. Então, ela já tem a carteirinha completa, mas ela vai tomar. E isso também vai criando uma certa, vamos dizer, confusão na própria gestão do processo de imunização e do controle. Além do que os serviços são demandados a estender cobertura, ter cobertura 100% e tal. Então, às vezes, você tem sobrevacinação para cumprir as metas da cobertura. Quer dizer, é um pouco esse cenário que eu acho que exemplifica para nós o termo que o Beck forjou lá nos anos 80 sobre a responsabilidade organizada. Então, irresponsabilidade organizada, né, importante a gente saber, não significa que não tenha alguém que é responsável. Também não significa que a decisão é leniente, é superficial, que é baseada em conflitos de interesses. Não é isso que é responsabilidade organizada. E responsabilidade organizada é a decisão que se encontra fragmentada, fracionada, em múltiplos autores e instituições, todos legítimos, numa teia de causalidade quase impossível de ser claramente estabelecida. Técnicos, servidores, gestores de âmbito federal, municipal, estadual, local, normativas técnicas, normativas legais, padrões técnicos científicos de tolerância ambiental, populacional, biológica. Também se refere à cadeia de atores com autonomia decisória de conhecimento, que se sobrepõe, quanto à autoridade sobre as definições de risco, sobre a negação e afirmação dos riscos, todos situados em diferentes espaços institucionais com diferentes poderes de decisão. Tá? E ainda, irresponsabilidade organizada, porque regida pela racionalização primária, linear, relativa às questões de ordem, ela se desenvolve, de fato, em contexto de racionalizações reflexivas, ambivalentes e de autoconfrontação. Em consequência, ocorre uma espécie de independização horizontal das instituições paralelas, hierarquizadas, subordinadas, numa tendência contraditória. Quebram-se os monopólios das catedrais da época industrial, da primeira modernidade, tornando-as disfuncionais. Isso é central quando a gente pensa em políticas públicas, porque nós temos que pensar que a constituição do Estado moderno é, como o nome diz, moderno. É de primeira modernidade. Então, a sua estrutura administrativa, o funcionamento da sua burocracia ainda dialoga muito com essa estrutura dessa primeira modernidade. No caso das políticas públicas, por exemplo, ocorre a desintegração das grandes burocracias e aparelhos e aparatos administrativos, bem como a decomposição de programas e políticas setoriais tradicionalmente estabelecidas. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Com a ideia da erradicação das doenças, né, se desestruturou no âmbito dos governos as antigas estruturas de controle de doenças. Então, a gente tinha no aparelho do Estado assim, a estrutura de controle de tuberculose, de tracoma, de não sei o quê. Tudo isso foi transformado já em função dessa dinâmica. Ocorre que ela ainda mesmo algumas estruturas tendo sido transformadas, elas continuam operando, os profissionais continuam operando sobre a lógica anterior. Os decisores, portanto, em políticas públicas, enfrentam a pluralização e a pressão pela legitimação em contexto de ambivalência fundamental. Ninguém é especialista e todos são especialistas. Termos do Beck, na medida em que o risco aprofunda a dependência dos especialistas, ele libera as decisões, que em decorrência corroem as bases institucionais estabelecidas. Cresce a impossibilidade do controle e do desenvolvimento social linear em contexto da reflexividade. Por fim, uma última dimensão importante a ser destacada sobre o conceito de responsabilidade organizada, que são as consequências
desconhecidas das decisões dos próprios policymakers, nas diferentes dimensões da ordem dos sistemas, dos processos políticos e dos conteúdos, que podemos considerar como uma dimensão fundamental de coprodução de riscos. Considerando-se que há uma dinâmica de poder quanto a se beneficiar dos riscos, por exemplo, essa dinâmica de conflito de poder e benefício dos riscos, nós temos, na medida em que na saúde, para além de gestores, se a gente pensar assim, né, o secretário municipal de saúde, o funcionário da unidade básica, o médico, a enfermeira que estão atendendo, nós temos essas outras equipes, cada uma depositária de um saber técnico científico. E bastante cuidadosa quanto à dimensão de risco do seu saber técnico científico. Então, o exemplo que eu acabei de dar da ideia da cobertura tem a ver com isso. Por exemplo, violência sobre a mulher, né? Isso é muito discutido no âmbito da saúde. O crescimento de algumas manifestações muitas vezes tem a ver com um fenômeno social objetivo, o crescimento da saúde e doença, ou tem a ver com a ideia dessa dimensão técnica de poder, da disputa sobre o risco, que se traduz no seguinte: eu aumento, né, eu intensifico as campanhas para a notificação, para a cobertura, eu aumento, né, a validação da minha estratégia de combate do risco, ou vice-versa. Tá? Fica claro um pouco como que eu estou. Né? É meio assim, quem procura acha. Só que o quem procura acha está estabelecido sob as bases da dimensão de risco. Né? Quando eu me dedico a uma ação técnica, ao enfrentamento de uma doença, quanto mais eu tenho de notificações, de ocorrências dessa doença, mais material eu tenho para me manter nesta relação de poder que, no fundo, é baseada na dimensão do contrato do risco, do cálculo do risco. A ideia, por exemplo, dos meses, mês amarelo, mês azul, cor-de-rosa, verde e tal, tem a ver com isso, com prescrutar, não tem campanhas de tracoma, vou lembrar da coisa de olho, catarata, por exemplo, né? Na verdade, é uma busca ativa em torno da dimensão do risco relativa a certos grupos técnicos científicos. Então, isso faz com que diferentes dinâmicas de estrutura de poder possam ser verificadas, né? Nesse sentido, eu retomo de empréstimo, aqui eu tomo de empréstimo os termos de um autor canadense, o Jim Curran, em que ele diz o seguinte: constituem-se, então, atores que provavelmente se mantêm realmente ancorados na produção de riscos. Ele está discutindo não só a realidade canadense, mas está discutindo um outro problema, né? Mas eu acho que essa ideia é interessante, porque, para a gente pensar o âmbito das políticas públicas e dos decisores também nessa dimensão da produção de riscos. O que eu quero ressaltar, então? Não se trata só da gestão de riscos produzidos, mas de autorriscos produzidos. E aí, finalizando, bem finalizando mesmo, eu trago algumas questões, são bem perguntas em torno desse desafio, se nós quisermos formular novos pactos sanitários ou novos pactos de segurança, e o contexto das políticas públicas de saúde. O princípio da autoconfrontação, constitutivo da sociedade de risco e da modernização reflexiva, pode encontrar novos campos férteis, concentrando-se no seu oposto, na especialização, nos interrelacionamentos, nos entendimentos contextuais e nas dimensões de fronteira. É possível pensar e agir em saúde pressupondo a ambivalência, a contingência, a ecologia
e a crítica à dimensão industrial moderna do progresso? É possível trazer para a saúde, como já se posiciona a área ambiental e a área da segurança alimentar, por exemplo, que nos pertence, porque a nutrição está dentro desse vasto campo, a lógica da mediação e da autolimitação? Consideradas as dimensões complexas das políticas públicas, como formar para a arbitragem de riscos? Como formar para o poder decisório contingente? Tendo em vista que não viveremos em um mundo, tendo em vista que nós não viveremos em um mundo cheio de riscos inexistentes, mas num mundo que deverá decidir sobre o seu futuro em condições de insegurança que ele mesmo terá produzido e fabricado. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado, Áurea. Termina meio atordoado ainda. Espera para saber se terminou mesmo. Então tá ótimo. Hã? Muitas questões, acho que estava pensando. Então beleza. Então a gente abre então para os comentários, para as perguntas, e aí sempre lembrando que as pessoas se apresentem, né, por conta de quem está assistindo. Aline, por favor. Bom dia, professora. Meu nome é Aline, eu sou aluna de doutorado da Faculdade de Educação, né? Eu anotei aqui algumas coisas, mas uma me chamou bastante atenção. Você falou o seguinte: mesmo algumas estruturas tendo mudado, os profissionais continuam trabalhando sob a lógica anterior, lógica moderna, né? Isso soa um pouco com o meu trabalho, né, de doutorado. E aí eu queria te perguntar uma coisa que me angustia também. Eu sou professora, enfim, não é na área da saúde, mas a pergunta que eu vou fazer é assim: como mudar isso, então? Como fazer os profissionais trabalharem, né, de uma lógica, enfim, sob a lógica de gerenciamento de risco? Não sei se eu fui clara. Foi? Obrigada. Acho que você pode. Então, Aline, eu acho que esse é um desafio, né? Eu acho que é bem complicado. Por isso que eu fiz aquele comentário. Além das questões de saúde, eu procurei trazer diferentes exemplos, mas quando eu fiz o comentário sobre Brasil, porque eu acho que é tanto difícil. Porque, como eu vejo, né, estudando a teoria social, estudando sociedade de risco e tal, nós estamos num momento de profundas transformações. Eu trabalho com a ideia de uma grande inflexão entre os anos 60 e 80 no pensamento, nas práticas tal. Mas, a partir de meados do século, a partir dessa segunda metade do século XX em diante, a gente está totalmente inserido nesse contexto que eu acho que, pensando Beck, eu acho que contribui bastante para pensar. Ocorre que essas coisas, em termos tanto das instituições quanto das populações, dos profissionais, dos cientistas, elas não ocorrem imediatamente. Então, eu acho que com isso nós vamos convivendo com primeira e segunda modernidade. Nós vamos vivendo com tradição, primeira natureza e segunda natureza, né? Primeira natureza nem sei se mais, mas enfim, com essas dimensões. E quando eu trago essa fala, eu fiz questão de dizer no início que eu venho trabalhando com isso há muito tempo e que não tem sido fácil, porque é difícil, inclusive, expor e fazer as pessoas entenderem esse novo contexto, eu diria, essa nova realidade, essas novas condições objetivas nas quais elas de fato estão inseridas.
Elas percebem sempre a tendência é encaixarmos a nossa ação, o nosso pensamento, no pensamento construído na primeira modernidade e trabalhar todas essas outras questões como externalidades, se eu usar o termo da economia, como fora do cálculo de risco, escapou, ou como uma novidade. Sabe, quando eu digo novidade, é uma doença que surgiu. Tinha um professor, quando eu fiz mestrado, da Faculdade de Saúde Pública, um epidemiologista que tinha uma pegada ecológica, ele era bem tradicional, mas ele dizia assim, o Foratini, ele dizia, bom, será que isso não está em algum nicho ecológico, em algum ser... Você percebe? Quer dizer, a gente trabalha ainda com essa ideia de que foi descoberto, de que... Quer dizer, então, essa ambiguidade, eu acho que ela se relaciona não só especificamente à dimensão do risco, como uma ambiguidade em termos do moderno e do não... e da modernização reflexiva. Acho que nós temos um papel educativo nisso. Então, o que eu trouxe aqui, quando eu pensei em políticas públicas, era para fugir um pouco das coisas mais técnicas, mas ancorando na própria minuta do seminário. Quer dizer, como é que eu formo pessoas para isto, que é um mundo que cada vez mais virá, e não o mundo tradicional, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, tanto na formação, quanto no adornamento desse pensamento. Porque se eu concordo com Beck, eu tendo a concordar, inclusive vendo outros fenômenos, né, no âmbito da própria, por exemplo, se a gente pensar a própria política, a estrutura do Estado do bem-estar social, o que o Beck diz? Quanto menos, ele dirá, a ideia da racionalidade linear ou tradicional, quanto mais ela se aplica, mais ela produz irresponsabilidade organizada. Eu tratei disso em termos de políticas públicas, mas nós podemos tratar em termos de ciência, de enfrentamento de mudanças climáticas e tal. Quanto mais eu me mantenho nos padrões da tradição, mais riscos. Por isso que ele dirá incalculáveis, imprevisíveis, né? Fabricados. Tá? Fica claro? Mais perguntas? Olá, bom dia. Obrigada, professora. Meu nome é Pina. Eu gostaria que a senhora comentasse, por favor, a relação entre o risco alimentar que a senhora comentou versus as tradições de produção alimentar, como do levain, né, e de queijos, né, culturas que utilizam, por exemplo, os queijos, que utilizam culturas na própria madeira que os queijos são curtidos. Então, qual a relação que a academia em saúde pública tem tido com uma retomada de tradições de produção alimentar, sendo que a sociedade moderna, de fato, estabeleceu critérios para uma produção esterilizada e segura, né, para uma produção em massa, e aí evitar, por exemplo, como que aconteceu, não sei se a senhora chegou a acompanhar, né, o que aconteceu com a chefe, a Roberta Sudbrack, que teve 400 quilos de queijo recolhidos pela vigilância sanitária, porque o queijo dela não tinha um selo específico, agora não me lembro qual era, porque era uma produção artesanal, assim como existem outras produções de linguiça, enfim, um monte de produção que são feitas que não usam certos critérios da saúde, da vigilância sanitária, porque, por exemplo, são culturas não tão controladas de micro-organismos, então de leveduras e bactérias, mas que são fundamentais para a qualidade de um produto ancestral, como queijos antiquíssimos e pães com sabores e aromas diferenciados, que retomam uma ancestralidade de produção dentro agora da sociedade moderna. Bacana. Hã? Então, acho que você descreveu,
com esse exemplo, acho que você descreveu exatamente essa dimensão da irresponsabilidade organizada, da autoconfrontação e mais. Você descreveu o que é a dinâmica de vivermos numa sociedade de risco. Porque, veja só, a construção da vigilância sanitária é uma construção secular, em torno da ideia da proteção da saúde das pessoas, em torno da ideia de que a ciência e técnica que deve combater aquela primeira natureza que são os vírus, os levedos, não sei o que causariam infecções, mal-estar, males à saúde e tal. Então, de alguma forma, a agenda agroecológica põe em xeque essa racionalidade. O que você está... põe em xeque essa racionalidade, amplificando a dimensão da certeza e da incerteza. Por isso que o termo utilizado, todos são especialistas e ninguém é especialista. Porque por trás dessa agroecologia da produção do queijo também tem uma especialidade de qual é o papel dos levedos, dos não levedos e vamos dizer, do que isso pode representar, inclusive, para as boas condições de saúde. Né? Então, acho que isso é bem interessante e expressa bem essa tensão posta na teoria da sociedade de risco pelo Beck. Eu queria mencionar aqui, quer dizer, faz parte desse paradoxo no contexto da certeza, da incerteza autoproduzida e da irresponsabilidade, porque você tem razão, quer dizer, nós temos por dentro do campo da saúde pública, da saúde coletiva, o campo da produção da segurança alimentar e o campo da produção da vigilância sanitária, e da vigilância epidemiológica, e da clínica, e da bacteriologia, e da não sei o quê. Então, você tem um mesmo campo. Eu dou sempre um exemplo que eu gosto. Assim, a gente tem na Universidade de São Paulo a obstetrícia na Faculdade de Medicina, a enfermagem, né, a clínica gineco-obstetrícia, e a gente tem a escola de obstetrícia na EASH. Quer dizer, uma mesma, é isso um pouco, sabe? Lógicas, racionalidades em confronto, e que não são, e aí eu acho que é fundamental a gente esclarecer. Quando a gente pensa na produção, na atual produção agroecológica, pegando o exemplo do queijo que você deu, né? Em termos sociológicos, a gente não trabalha mais isso no atual contexto como tradição versus modernidade. A gente trabalha isso como retradicionalização do moderno, que é um termo que está no Giddens e no próprio Beck. Porque já não há mais, se eu concordo com Milton Santos e com todos esses autores, Latour e tal, não há mais primeira natureza. Tanto natureza em termos dos objetos que a gente toma como natureza, o levedo, o leite e tal, quanto a natureza dos nossos corpos e das nossas ações. Quer dizer, na verdade, essa produção ela é socialmente, científica e socialmente autoproduzida. Então, ela também, isso ofusca, em termos da teoria de Beck, ele dirá, isso ofusca a nossa percepção do risco. Porque nós olhamos para o fenômeno como se eles fossem uma contraposição entre moderno e tradicional, quando, na verdade, ele é um fenômeno de moderno reflexível, moderno por dentro do moderno, nos termos do Giddens retradicionalização. E aí, quando a gente vai para questões na saúde, quando a gente vai para questões que se referem a comportamentos, hábitos, padrões e lugares de gênero, geracionais, tal, isso é uma profusão. Né? Isso é uma profusão. Quer dizer, a recuperação do parto natural não é o parto natural. Quer dizer, é quase que de antigamente, é quase uma remedicalização de terceira ou quarta geração do parto. Porque aí é um parto que tem que ser na piscina, ele tem que ser com dolo, ele tem que não sei o quê, você tem que se preparar. Como assim você tem que se preparar para o parto natural? Mas você tem que se preparar, quer dizer, ele é socialmente, ele é absolutamente reflexivo. E essa é uma outra confusão de sentidos, retomando
a pergunta também articulando a questão feita pela Aline, né? Então, acho que é bem difícil para a gente enfrentar essa discussão e fazê-la coerentemente, né? Oi. Bom dia, meu nome é Hernani, eu sou também doutorando da Faculdade de Educação. Concordo com o professor Maurício de que a gente precisa de uns minutos para mastigar a densidade do que a senhora trouxe aqui. Muito obrigado, inclusive. E aí estou eu aqui, imagino que estamos todos aqui, buscando aproximações das nossas bússolas de pensamento e a teoria do Beck, também das ideias do Giddens em relação ao risco e dessa nova ou não, ou talvez ainda modernidade. Bom, e aí eu fiquei me perguntando de algo que foi trazido mais no início da apresentação, que é a ideia da autoconfrontação, dela botar em xeque a certeza industrial, da certeza da lógica industrial, e que eu também traduzo como uma lógica de mercado, porque no final das contas o chão da produção ele mira unicamente a troca de produtos por riquezas, por valores, claro. E eu fiquei pensando em relação a isso, com esses novos moldes de oferecer saúde pública, que eu também crio um paralelo com oferecer educação, eu já vou falar em um minuto nisso, de que a ideia da consideração do risco poderia estar sendo cooptada, ou pode vir a ser cooptada, já no desdobramento que a gente vive hoje, por essa lógica industrial da certeza e da venda do certo. Isso me fez pensar nesse novo movimento de uso de inteligência artificial e de digitalização de informação e de perfilamento de grandes massas de pessoas que podem oferecer, e já oferecem, venda de saúde ou venda de planos de saúde individualizados, vendendo a certeza, porque, de certa forma, são grupos que dominaram a técnica, a estatística, o perfilamento da informação, e que é altamente não determinístico, mas eles cooptam a técnica para vender o plano de saúde como determinístico, do tipo, esse é o bom para você. O meu paralelo é com as escolas desse modelo Summit, que acontece nos Estados Unidos, que também fazem perfilamento de grandes massas de informação altamente não determinísticas, mas que usam a lógica industrial para vender a educação para o indivíduo. Tipo, essa é a melhor educação para você, porque, acredite, esta é a melhor educação. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para pensar, e aí eu ia pedir um comentário seu, talvez, porque eu estou tentando fazer essa aproximação, de que no momento em que a gente vive, o que acontece é que aqueles que dominam, digamos, o cálculo do risco, a estatística não determinística, e que conseguem, de certa forma, arranhar objetivamente a complexidade de sistemas reais, isso já pode estar sendo cooptado pela lógica industrial para vender certezas que, na verdade, não existem. E eu gostaria de ver como que, de repente, você enxerga isso na saúde, como eu disse, mas, para mim, na educação. Muito obrigado. Uau! Obrigada, Hernani. Muito boa questão. Nós concluímos, eu concluí com um grupo de orientandos, de alunos, nós concluímos um projeto ano passado, FAPESP, sobre individualização na saúde pública, porque individualização é um dos eixos da teoria da sociedade de risco, sobre o qual eu não tratei aqui, né? Como eu venho dizendo, eu venho estudando Beck, então, assim, você tem que escolher algumas coisas, tem a ver com isso que você está falando.
Tem um orientando, já doutor, agora ele é pós-doc em São Carlos, inclusive. Ele discutiu as clínicas populares de saúde. Vocês já viram o Doutor Consulta, Doutor Alegria, tal? Ele discutiu as clínicas populares de saúde na periferia de São Paulo e individualização. E um dos elementos era exatamente o sistema informacional. Então, você vende, com a lógica do risco, você vende a prevenção absolutamente individualizada daquele corpo pessoal, né? No caso, ainda dessas clínicas populares, são modelos de assistência, são micropacotes, né? Mas quando a gente vai para campos mais ricos, com camadas mais... Você já vende sequenciamento genético, imagens, uma série de outros produtos. Então, eu acho que faz totalmente sentido isso. Há uma conexão, sem sombra de dúvida, sobre a discussão que apareceu aqui sobre a epidemiologia com Zé Ricardo e Naumar, sobre a questão dos números dos bancos de dados, a dimensão do risco e a individualização do risco e da decisão sobre o risco, né? Então, eu acho que é bem pertinente isso. E eu diria que na saúde nós também já temos, como na educação, a venda. Quer dizer, a medicação é assim, a indústria farmacêutica. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalhou numa grande indústria farmacêutica, não trabalha mais. Eles dizem claramente, a indústria farmacêutica está caminhando, ela já veio caminhando ao longo do século XX para especificações, por exemplo, pediátrica, de idoso, essas coisas geracionais. Recentemente, ela vem caminhando para especificações de feminino e masculino. Claro, não estou falando só do que acomete, só pode acometer as mulheres e não os homens, mas mesmo em tipo de medicação, e agora ela vem caminhando para medicações individualizadas, né? Os pacotes do seguro-saúde são isso. Quando toda a estratégia do seguro-saúde é baseada nisso, quer dizer, qual é a previsibilidade que eu tenho de uma pessoa como você, por exemplo, faixa etária, homem, nível universitário tal, ser acometido de... E aí eu vendo ou não vendo esse pacote. Eu gloso, inclusive, o pacote. Eu abro consultas, diminuo consultas, aumento exames, diminuo exames, né? E também o contrário, de como os seguros, as empresas de seguro-saúde vão, mediante o aumento dos custos, que é um fator de risco para eles e para o próprio usuário, retraduzindo estratégias que foram constituídas no âmbito das políticas públicas de saúde, de matriz preventivista. O que os governos estão fazendo? Você tem que ir para os idosos, envelhecimento saudável, tem programas por dentro de algumas carteiras de estilos de vida saudáveis para os idosos. Por quê? Porque eu tenho que glosar os procedimentos, tal, e tudo isso individualizado. Eles acompanham, as carteiras que são privadas, que não é o caso do SUS, acompanham os idosos. E eles começam, quando tem idosos que fazem muitos exames, muitos procedimentos, não sei o quê, eles começam a fazer uma observação atenta, para ver a pertinência, ou observação atenta nos serviços, os médicos são glosados, os serviços são... Então, eu tendo, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa dinâmica, eu diria, ela não é constitutiva da reflexividade da modernidade, ela é anterior, e aí eu sempre me remeto aos seminários anteriores por causa disso. Porém, no contexto da reflexividade da modernidade, ela assume isso sem sombra de dúvida. O problema da individualização é super complexo, não vou entrar aqui, mas tem a ver com essa dimensão propriamente do mercado, da mercadoria, mas tem a ver também com essa libertação do indivíduo que a modernidade conseguiu produzir.
em termos de cultura, de valores, de hábitos, de amarras sociais, de desprendimentos sociais. Então, isso também, como diria o Beck, êxito da própria modernização. Quer dizer, a modernização se destrói, porque a modernização ela se constrói a partir de ela se constrói, não é a partir, mas com base em alguns coletivos. As classes trabalhadoras, a família nuclear, os papéis de gênero, pensando no tecido social, as dimensões geracionais do que é infância, do que é mundo adulto e do que é velhice. E é o próprio êxito desse desenvolvimento esqueci, a educação formal, né? E é o próprio êxito dessa forma tradicional moderna que leva ao processo de individualização. Vai romper, então acho que é bem legal a questão. Zé Ricardo. José Ricardo, da Faculdade de Medicina da USP. Eu, igual o Maurício, saí tonto da sua apresentação. E acho que alguns minutos não foram suficientes, mas eu queria compartilhar algumas questões, né? Acho que, em parte, porque a minha aproximação, né, com esse referencial, né, do Beck, do Giddens, é bastante superficial, né? Então, pode ser que parte das minhas questões seja mesmo de desconhecimento do próprio quadro, né? Mas eu queria talvez pontuar 3 questões e que certamente estão interrelacionadas, né? Primeiro, qual é o lugar da crítica dentro do quadro da reflexividade, da modernidade reflexiva, né? De forma relacionada com isso, como ficaria no quadro do Beck a questão do espaço público? O que seria o público na perspectiva do Beck, não é? E se é que essa é uma discussão que ele faça, não é? Mas assim, toda a discussão, por exemplo, da irresponsabilidade organizada, né? Eu fiquei curioso para pensar qual é a relação disso com a ideia de um espaço público, né? Especialmente quando a gente está tendo, né, especialmente nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, né, fenômenos no espaço público absolutamente inesperados, né, do ponto de vista político, né? Nós estamos agora vendo Bolívia, Chile, Brasil, né? O que isso significa, né? E a terceira questão seria, então, possibilidade de pensar linhas de fuga, não é? de uma se isso fizer sentido, né? De uma reflexividade acrítica, não é? Quais seriam hoje, né, as possibilidades de resistência, não é, a uma forma de modernidade que se alimenta dela própria, não é, e que conduz a alguns paradoxos, né, como, por exemplo, uma individualização de fenômenos que não são passíveis de serem individualizados, como a gente sabe em saúde pública, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Oi. Obrigada, Zé Ricardo. Então, a obra seminal do Beck, A Sociedade de Risco, ela tem, de uma forma simplificada, ela tem 3 grandes módulos ou partes, né? Uma introdução, mas ela tem o bloco da individualização, o bloco da ciência e tecnologia e da subpolítica. Então, acho que algumas dessas questões que você mencionou, assim como a anterior, não se encaixam. De alguma forma, a minha apresentação ela dialoga com essas dimensões, mas eu acabei me focando mais na questão da ciência e da técnica e políticas públicas, né? Então, assim, várias das questões que estão aqui estão iluminadas. E quando eu falo iluminadas por esses outros blocos, e quando eu digo a obra seminal, porque depois ele produzirá mais 2 outros livros especificamente sobre sociedade de risco, e o Ecological Enlightenment, que não é sobre a sociedade de risco, mas que eu considero que é o conjunto das obras dele sobre a teoria da sociedade de risco. Posteriormente, ou junto com isso, ele vai publicar alguns livros sobre individualização e depois cosmopolitismo, que vai um pouco mais nessa dimensão do que você me perguntou.
Eu vou tentar responder de uma maneira assim muito breve, porque eu acho que é extenso. A questão das linhas de fuga do espaço público, política, espaço público e linhas de fuga. Desde a primeira obra, e isso vem até, ele trabalha melhor até sobre cosmopolitismo, ele trabalha com essa dimensão de que ele se contrapõe um pouco a Habermas na ideia do consenso, ele trabalha o espaço público global como um espaço em conflito. Mas, do ponto de vista dele, ele vai dizer, nunca como antes nós teremos a radicalização da democracia, da modernidade. Quer dizer, não é que nós teremos, mas nós estamos diante desse desafio, né, que é construir consensos em contingência de uma maneira absolutamente democrática, radicalmente democrática. Para isso, ele fará, e aí eu tomo o termo da crítica, ele fala assim, nós temos que fazer uma crítica da própria teoria social e das ciências naturais. Quer dizer, tem uma coisa que subjaz a obra do Beck, que é ele fazendo a crítica às próprias bases da sociologia e da ciência política moderna. Então, toda a dinâmica do risco, ele fala assim, ó, se a gente não enfrentar algumas coisas, né, a dimensão do Estado-nação e a dissolução dessa dimensão do Estado-nação, a dimensão das formas tradicionais modernas do exercício democrático, a própria, como eu tive a oportunidade de mencionar aqui, a destruição do estado do bem-estar social e da modernidade pelo próprio êxito do estado do bem-estar social, que é um discurso diferente exclusivamente da questão do neoliberalismo, que é uma negação, uma contraposição. Então, é nessa dimensão que ele vai estabelecendo a dimensão da crítica. Em alguns dos escritos dele, ele afirma, e eu estava com um artigo revendo, até para apresentação, um artigo que chama Revisiting Risk Society, alguma coisa assim, ele afirma que ele tem dúvidas sobre a capacidade das ciências sociais, no caso ele mais atinente à ciência política, à sociologia, de estar junto com o seu tempo, se ela não está aquém do seu tempo. Ou seja, qual é a nossa capacidade para fazermos isso que é a sua pergunta? Quer dizer, como é que a gente apresenta um sinal, uma perspectiva com relação a essa análise da sociedade de risco? Então, eu estou colocando isso porque eu acho que eu acho que dá para a gente conversar, mas é uma conversa mais longa. Tem uma questão, quando a gente vai para a dimensão da subpolítica, e tem a ver um pouco com essa referência que você fez ao que está acontecendo na América Latina, no Brasil mesmo, na América Latina, e a questão das resistências, linhas de fuga, eu costumo dizer, discutindo com os meus alunos, com as pessoas mais próximas, eu falo assim, olha, eu gosto muito do Beck, mas eu acho que tem coisas que a gente, até por estarmos num país em desenvolvimento, com as tradições que nós também temos uma capacidade crítica de dialogar e de contribuição. Por que eu digo isso? Uma das dimensões que aparece em sociedade de risco como estratégias de resistência e fuga são movimentos sociais. E aí ele falava principalmente do movimento ambientalista. Ora, para quem está no Brasil e para quem conhece a literatura de movimentos sociais, nós temos uma literatura sólida de movimento social, a saúde inclusive, desde os anos 70. Então, eu acho que, não quero dizer não essa ideia dele não se aplica, mas o que eu quero dizer? Me interessa estabelecer esse diálogo entre um patrimônio que nos pertence, que pertence à América Latina, anterior inclusive à formulação dele, e a formulação dele. Como é que aqueles movimentos sociais ancorados na sociedade moderna, industrial, brasileira, latino-americana, sobrevivem ou assumem feições no contexto da reflexividade da modernidade? Como é que a nossa literatura vem trabalhando isso? Eu sempre, nas minhas falas, lembro que cunhar no Sistema Único de Saúde os conselhos de saúde são
de uma maneira pioneira, uma linha de fuga de alargamento do Estado, de incorporação de uma dimensão da esfera pública, que sequer estava pensada em Beck. Né? Como isso se realiza, obrigada, como isso se realiza hoje, o que isso resultou, também a literatura do nosso campo é profusa, tem 1000 avaliações, mas eu acho que é uma questão interessante. Né? Então, eu diria que, como linhas de fuga, ele apresenta, então, a questão dos movimentos sociais, ele apresenta a questão dessa dimensão de governabilidade, de governança de poder em contingência, e ele vai insistir na questão da dimensão global, cosmopolita, tal, sobre a qual as nossas instituições, o Estado, não sei o que, não estão ainda preparados, digamos assim, e nem mesmo algumas organizações internacionais, porque elas foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial, baseada no modelo do Estado-nação. Quer dizer, se a gente pegar o OMS, ONU e tal, né? Então, são algumas questões que ele apresenta. E a dimensão da crítica, Zé Ricardo, ele insiste muito nisso, quer dizer, o que é uma teoria crítica no contexto da modernização reflexiva. Então, ele diz assim, mais ou menos como... Eu não sei se ele diria isso, mas eu diria, lendo a obra dele, é esse o esforço dele. Como é que teoria eu preciso para interpretar criticamente essa realidade de fato com a qual eu estou me enfrentando, me batendo, digamos assim. Né? Então, a ideia de crítica dele é essa. Nesse sentido, eu acho, por exemplo, só para terminar o conceito de crítica, eu acho muito interessante, porque eu acho que o Beck, ele não formula a teoria dele a partir de uma zona de conforto assim, olha, tem outras teorias, eu vou discutir com elas. Ele começa a observar a realidade, então a dimensão práxica na teoria dele, para mim, é muito presente. Ainda que ele em nenhum momento diga assim, olha, eu vou pensar de forma prática, eu sou uma pessoa assim, qualquer coisa. Não sei se eu te respondi. Eu acho que tem aqui uma pergunta, Samuel. Acho que se eu deixei vocês atordoados, vocês estão me deixando atordoar. É a reflexividade. Te devolvendo essa sensação, né? Bom dia, eu sou o Samuel, sou aluno de doutorado aqui da Faculdade de Educação da USP. E minha pergunta vai no sentido a senhora falou um pouco sobre isso na apresentação, da tomada de decisão. E muito relacionado nessa tomada de decisão, acho que no campo da saúde a senhora falou sobre os atores presentes nessa tomada de decisão, né? Muito sobre as políticas públicas, né? Os políticos tomando decisão sobre saúde, né? Nesse contexto, por exemplo, brasileiro, que a gente tem muitos políticos tomando essa decisão baseado em argumentos, enfim, a própria ciência que é gerada em torno dessa decisão também, os cientistas, os pesquisadores, os experts, enfim, e a pessoa indivíduo, aquele que pode escolher fazer uma decisão que é recomendada a ela ou não. E aí muito nessa relação também da individualização que a gente estava falando antes, no sentido então de que hoje as pessoas elas têm um sentido que a gente vive numa democracia onde eu tenho o poder de tomar uma decisão, mas que se tu olha no contexto que o Beck vai falando, essa individualização te leva a um contexto onde tu consegue tomar escolhas individuais, que elas podem passar por um sentido mais democrático de tomar escolhas, mas que normalmente são escolhas muito individuais e não no pensamento social, né? E me vem um exemplo agora dessa decisão de que a gente pode hoje escolher não conversar com o motorista do Uber, por exemplo, achando que isso é uma decisão extremamente democrática de eu poder tomar, mas socialmente falando há uma barreira que se impõe aí, né? Então, como é que a senhora vê a tomada de decisão nesse contexto que a gente tem, tanto da individualização, quanto nessa questão de vários atores tomando uma decisão sobre que normalmente elas não... pensando especificamente nessa relação onde surge uma especialidade sobre uma decisão, como nessa questão da saúde, por exemplo, ou até mesmo na educação, mas os atores envolvidos nela normalmente não correspondem a essa decisão, por exemplo.
É interessante essa questão, Samuel, acho que ela dialoga bem com a pergunta, com a questão levantada pelo Hernani, né? O que acontece quando, assim, de uma maneira muito simples e talvez até meio caricatural, né? Na primeira modernidade, como eu mencionei, do ponto de vista da estrutura social, certos coletivos estavam estabelecidos, né? Classes trabalhadoras, classes elite ou classes burguesas, papéis de gênero, família nuclear, e há uma, então, conformação social do mundo em torno do que se chama desses padrões ou dessas coletividades. O processo de desenvolvimento da própria sociedade industrial e a reflexividade da modernidade leva à dissolução dessas coletividades, né, desses padrões, levando ao processo de individualização, do qual a ideia da autonomia da decisão passa a ser totalmente hegemônica, que é uma ideia absolutamente liberal, né? É quase o liberal do século XVIII, começo do século XIX, né? Aquele liberalismo assim, o indivíduo pelo indivíduo, né? Então, a ideia da decisão, e, portanto, nós podemos pensar em termos da produção dos riscos, da reflexividade, ela capilariza todas as instituições e coloniza a nossa vida. Né? Coloniza a nossa vida. A nossa vida hoje é absolutamente colonizada, digamos assim, pela ideia da certeza, incerteza e da previsibilidade. Muitas vezes confluindo com os padrões tradicionais modernos e muitas vezes não, né? Então, as questões de gênero passam por aí, por exemplo. Né? As questões de gênero, quer dizer, são as escolhas que vão produzindo outras formas sociais, outros seres sociais. Então, eu não sei se eu entendi, né, se eu estou respondendo, no sentido assim, se eu entendi se eu estou respondendo, mas eu acho que, sociologicamente, quando a gente pensa sociedade, a gente não pensa alguma coisa que existe por si, a gente pensa alguma coisa que existe, mas que tem expressão na vida das pessoas. E aí, nesse sentido, eu diria, sociedade de risco se expressa no mais íntimo da nossa vida. Quando eu falei aqui, por exemplo, pegue um casal hoje. O Beck, num livro sobre individualização que ele publica com a mulher dele, é ótimo. Assim, pegue, decisão, é uma sequência de decisões. Eu tomo pílula, eu não tomo pílula. Eu ponho DIU, eu não ponho DIU. Eu engravido, eu não engravido. A autonomia é minha, a autonomia do casal para a decisão da escolha dos processos contraceptivos. Se tivermos filhos, teremos como? Né? Quando? A escolha até, às vezes, pelo mapa astral. Coisas desse tipo. Quantos filhos? Quer dizer, todos esses são cálculos de risco. E são pactuações de risco. Coisas que na tradição moderna poderia. Tinha violência de gênero, no sentido, não estou nem pensando na violência física, mas na opressão da coisa. Mas o padrão moderno, quer dizer, qual era a função social da mulher? Qual era a função social do marido? Qual era a função social da família? A questão da longevidade. O que é infância, o que é adolescência, o que é vida adulta, o que é maturidade, o que é envelhecimento. Não, mas é envelhecimento saudável. Bom, então é um eterno jovem, porque, né, é para você nunca nem envelhecer, você não pode envelhecer. Você tem plástica, remédio, não sei o quê, não sei o quê. Você não pode adoecer, você não pode... É um atravessamento dos riscos, com essa proliferação cotidiana sobre deliberações de calculabilidades de risco. De alguma forma, isso se traduz na vida das pessoas também de maneira multiplicadora das incertezas fabricadas. Então, o tempo todo, cada vez mais as juventudes são orientadas a não, vou passar esse cosmético para evitar a ruga, mas aí deu reação alérgica e vai no médico e toma uma medicação. Aí entendeu? É um mundo
é um mundo colonizado por essas dimensões de probabilidade e improbabilidade, e com opções sobre isto, né? Provavelmente, a escolha de que eu vou comer esse queijo a despeito da vigilância sanitária ter interditado é uma decisão ou familiar ou individual sobre a dimensão do risco, ancorada não só na questão do levedo, da patogenia específica, mas inclusive do processo produtivo, de outras questões. Então, eu acho... Então, pensar sociologicamente a sociedade de risco é pensar um pouco assim, quer dizer, não é pensar que ela se dá em algum lugar, só numa comunidade científica ou só na política, ela se dá como processo, como fenômeno de produção de sujeitos e de relações sociais as mais diversas. Tá? E aí o processo da individualização, sem sombra de dúvidas, é um dos aspectos fundamentais para a gente pensar. Temos perguntas ainda? Sobrou pouca gente, senão que não fez. As perguntas principais que eu tinha já foram respondidas. Eu tenho, na verdade, uma dúvida em cima de uma afirmação que você fez, e aí também eu não sei se eu não entendi direito, mas de qualquer jeito eu vou formular. Tem algum momento que você fala sobre a questão de como que a técnica, né, a melhoria da técnica, né, de certa maneira, permite você ver, né, tipo você brincou, né, quem procura acha, né, que assim, eu melhoro os níveis de diagnóstico, e você deu o caso o exemplo da vacina, né, da vacina não, do sarampo, né, você falou assim, bom, de certa maneira até quando eu foco, né, em cima de um determinado grupo, né, eu melhoro a visibilidade, né, eu detecto, por exemplo, que realmente tem um aumento da vacina, da incidência de sarampo, eu legitimo a minha posição política, no sentido de talvez defender uma maior abrangência da vacinação, ou eventualmente da compra de um estoque maior de vacinas, etc. A minha pergunta é a seguinte, bom, eu consigo ver esse fenômeno, né, de certa maneira, é quase como se eu tivesse uma lanterna, né, e aí eu vou apontando para o lado que eu quero, e essa lanterna não tem dono, né, uma hora está comigo, uma hora está com você, e é uma briga para quem fica com a lanterna e para onde que eu olho. Agora, de certa maneira, isso me dá que aí é o problema, né? Ela ao mesmo tempo que ela aumenta o meu poder político na medida em que digo, olha, tá vendo, eu estava certo, né? Então é quase como se tivesse num primeiro momento um aumento da certeza, ou seja, eu diminuo a ideia do risco, né? Que o risco que estava lá presente eu aumentei. Mas a minha pergunta é assim, essa estratégia não tem um limite? Quer dizer, isso tem um limite, porque pensa bem, eu defendo a minha visão política, né? Então eu quero mostrar que de fato a coisa existe, que eu estou certo em olhar, porque eu vou... Mas se a ideia da reflexividade e a própria ideia da natureza inerente, né, do risco manufaturado, claramente isso pode dar uma impressão, né, num primeiro momento de certeza, mas eu diria que a médio e longo prazo não tem nenhuma chance de... Ou seja, isso também não acaba minando a própria legitimidade do poder político do grupo e, de certa maneira, é quase como se a irresponsabilidade organizada tivesse uma tendência de diminuir, mas logo lá na frente ela aumenta de novo. Você entendeu? Eu não sei se a minha análise está certa, mas como que fica esse jogo? Porque tudo, no fundo, volta para tal da tomada de decisão, né? A questão da decisão é que parece que isso é um fenômeno, um mecanismo de aumentar a minha decisão, né? Eu argumento a meu favor, mas que tem vida curta. A impressão que me dá é que, se na sua leitura isso de fato tem um limite, ou se isso não... Bom, comenta um pouquinho. Eu acho bem legal assim, essa pergunta. Por quê? Na verdade, primeiro que nós temos que pensar poder aqui, não necessariamente como a gente em geral usa o termo poder relativo a forças políticas, né, ou então ao exercício da força. Poder pode até ser a argumentação do risco.
né? Olha, tem risco, então acho que por isso que o Beck dirá, isso é uma das coisas que está em sociedade de risco, mas que no campo da saúde coletiva também já se discutia muito, a dimensão política dessas decisões consideradas técnico-científicas, e não só das decisões, mas da própria concepção pela qual se produz conhecimento técnico-científico. A ideia do poder não é também assim, então é poder dos que dominam ou dos que estão, é poder, né? Então ele diz, no contexto da reflexividade da modernidade, o poder, ele não temos mais como camuflar o poder da ciência e da técnica, não temos mais como camuflar a intervenção biológica sobre a biologia e a natureza, sabe? Então, acho que é primeiro essa consideração. Segunda consideração, assim, a decisão, então, essa decisão, esse lugar de poder, não é só também porque, eu acho que tem isso. Você falou bem. Eu vou me sobrepujar aos colegas que têm um outro conhecimento, tal. Mas, na verdade, não é disso que se trata. É um poder em função da crença na racionalidade industrial que é linear. E, portanto, um poder na crença de que o risco pode ser absorvido por essa racionalidade, que é o que aconteceu na primeira modernidade. Ora, se isso deu certo para eu enfrentar as catástrofes da natureza, pensa a bacteriologia. Se deu certo, as políticas de imunização são isso. Se elas deram certo, principalmente em países do chamado terceiro mundo ou em desenvolvimento, por que elas não vão continuar dando? Quais são as grandes estratégias de enfrentamento das doenças? As grandes campanha de vacina, verticalizada, horizontalizada, cobertura total, tal. Então, não é um poder simplesmente, pode até ter o poder no sentido, eu quero exercer esse poder, tal, mas não é poder nesse sentido. É poder a partir desta crença, nesse tipo de racionalidade, na possibilidade desse risco. Então, qual é a chave do Beck para discutir, para formular a sociedade de risco e a modernização reflexiva? É exatamente essa questão que você aponta, Maurício. Movidos por essa lógica da primeira modernidade, da linearidade e da capacidade da sociedade, vamos dizer, absorver as dimensões do risco e absorver, inclusive, os efeitos colaterais autoproduzidos do risco, eu continuo fazendo. Então, daqui a amanhã eu tenho um impasse, mas eu vou conseguir enfrentar esse impasse, e esse impasse será absorvido, né, permanentemente, como se isso não tivesse limite. Daí a minha questão no final, que eu acho que está em Beck, está em outros autores, está até em outro tipo de literatura, é a questão da autolimitação, da ideia do progresso. Quando você vai para mudanças climáticas, você fala, tá bom, eu posso resolver, mas se o ar acabar e se a água acabar, a nossa sobrevivência estará em risco. No mínimo, ela vai se tornar muito mais difícil. Então, respondendo você falou assim, mas as pessoas não percebem. Eu diria assim, sim e não. Elas percebem, mas elas não percebem a dinâmica. Então, sim, que elas percebem, e aí elas acham que tanto a produção dos efeitos colaterais quanto de eventuais riscos descobertos poderão ser absorvidos na lógica da modernização, da racionalidade industrial, como simultaneamente elas não percebem que elas estão reproduzindo ou imersas nessa questão. Quando eu trouxe a notícia da contaminação sexual aqui do sarampo, da dengue, né? É porque é isso. Na verdade, isso impacta. Isso impacta como impactaram as doenças chamadas crônicas quando se chegou na metade do século e se tinha tecnologia na lógica da absorção do risco para o enfrentamento das doenças infectocontagiosas, não sei se chama assim, transmissíveis, né?
Eu estou aqui meio com medo, que eu fico usando vários termos diante de especialistas maior para esses termos e para esse conhecimento, mas ok, ele vai me perdoar, ou então ele vai fazer um esclarecimento, né? E as doenças crônicas, então, apareceram. Foi o primeiro grande impacto. Como a ciência, a saúde pública, o campo da medicina tratou? Como o risco, como efeito colateral dentro da lógica da primeira modernidade. Quer dizer, eu posso. E, de fato, vai conseguindo, inclusive, produzir alguns efeitos sobre isso. Tanto é que elas são crônicas e elas são tratadas como crônica. A epidemia de AIDS, por exemplo, já está nessa transição. Ela está deixando de ser alguma coisa que é uma epidemia, ou um fenômeno, né? Ela já se tornou uma endemia e, em função dos recursos técnicos científicos, ela provavelmente tende a se transformar numa doença crônica. Eu acho interessante, como não tem mais pergunta, se tiver pergunta, por favor, tá? Eu só vou comentar, porque para mim o que me chamou muita atenção é que esse efeito, né, dessa busca dessa primeira modernidade na forma da causalidade, que também, né, uma primeira tipo de causalidade, tem se mostrado para mim cada vez mais um construto interessante para entender o atual. A gente tem discutido muito no nosso grupo de pesquisa como, de certa maneira, essa emergência de o que a gente está chamando de fenômenos complexos, né, que tem uma causalidade, né, a complexidade não é uma coisa sem causa, né, mas que ela não se remete, ela não consegue ser limitada ou ser pensada na perspectiva de uma causalidade linear. Embora, retrospectivamente, você consiga fazer você consiga forçar uma causalidade linear, né? Então, você tem um padrão, né? Depois que você descobre qual é o padrão, você pode construir uma linha de causalidade de um ou de alguns fatores que te levam até lá. Só que é uma linha falsa, porque justamente como ela vem de um processo abdutivo, né? Ou seja, depois que eu sei o resultado e eu vou lá procurar a causa, ela justamente tem essa possibilidade de dançar de acordo com os autores. Por isso que eu te falei da questão do autor, dessa questão de eu jogar a luz, né? É porque eu consigo, é quase como se fosse uma briga de melhor argumento, né? Quer dizer, quando eu também concordo com você, a questão do poder, não no poder de uma instituição, mas do poder do argumento, né? Se eu te digo que a causa de tal coisa que se manifesta, por exemplo, é uma mutação, e aí também eu vou entrar um pouco na área dos especialistas, mas eu falo que o vírus tem uma capacidade de mutação maior do que eu pensava. Por isso que muitas vezes as vacinas não funcionam, tal. Então, ou seja, isso pode ser uma causa, realmente não está descartado. Mas será que de fato, né, aquele fenômeno pode ser associado com essa causa? Ou pior, será que essa é a única causa? Que eu acho que é a questão mais interessante, né? Porque os fenômenos complexos, eles por definição têm multicausas, né? Eles são um padrão que é quase que o cenário que aparece de uma situação de muitas causas. E parece que isso é perfeito porque você garante uma causalidade retrospectiva, mas isso não te permite nada do ponto de vista do futuro, né? É interessante porque, aparentemente, você passa uma sensação de domínio, de controle do risco, porque você é capaz de explicar o que já aconteceu, mas o que as pessoas provavelmente não sabem, né, quem recebe isso, é que essa capacidade causal, ela não te garante nada para o futuro. E justamente é aí que fracassa essa ideia da primeira modernidade, porque a garantia técnico-científica, ela vem justamente do contrário, né? Se eu sou capaz de aprender como que o sistema se comportou no passado e eu aceito uma certa linearidade, né, eu vou garantir que o futuro não vai ser muito diferente do passado e aí eu me previno. Só que desse momento, né, essa modernidade reflexiva, o que ela introduz de diferença na minha leitura, né, não tem a mesma leitura que você tem do Beck, é que parece que a zona de corte é essa, né? O passado e o futuro ficam cortados por uma impossibilidade
dessa continuidade. Eu não consigo extrapolar o passado para o futuro. E é gozado porque, e aí do ponto de vista individual, eu acho que as pessoas realmente não conseguem pensar isso. Elas se remetem, elas se agarram em algum tipo de causalidade linear, e aí o que fortalece os discursos parciais, né? Desculpa, eu fiz um comentário maior que a tua. É isso, legal. Total. E é super interessante que com essa ideia da, vamos dizer, da especialização da vida cotidiana, se a gente pensar a sociedade de risco em nós, né? A gente que trabalha na saúde, estou falando assim por algumas presenças e leituras que eu já tive com o Zé Ricardo, a coisa da causalidade é muito louca, porque, por exemplo, quando você fala individualmente as pessoas não percebem, elas muitas vezes não percebem, ou quando elas percebem, elas ofuscam e negam em função da especialidade. Então, é muito comum nas novas gerações as pessoas não têm mais contato com o seu próprio corpo. As meninas referem, por exemplo, elas começam tanto desde cedo com todos esses métodos contraceptivos, que aí quando elas interrompem alguns desses métodos, elas não reconhecem seu próprio corpo. Elas não sabem ler. E eu estou falando, eu estou aqui fazendo depoimentos de mulheres que fizeram esse depoimento para mim. E por aí vai, quer dizer, as pessoas não... A ideia, acho que por isso que eu tentei trazer a ideia da saúde como objeto, como imagética e tal. É comum o pessoal que trabalha com saúde da família, os médicos, as enfermeiras, que procuram desenvolver uma clínica mais ampliada, mais de escuta, tal. Assim, as pessoas querem sair com remédio, querem sair com uma imagem, porque elas, na verdade, porque elas estão descoladas. Então, quer dizer, é isso que é sociedade de risco. A sociedade de risco não é só o risco em algum lugar, lá, sei lá, na bomba atômica. Ela é também uma forma social que se sobrepõe a formas sociais ainda tradicionais, né? Enfim, a indústria, o banco, sei lá, tudo que a gente... Acho que é bem legal isso que você levantou. E eu acho que essas leituras, né, essas leituras da sociedade se conectam, por exemplo, com também na última vez, no último encontro, a gente teve o professor Lacey, né, que tocou um pouquinho na questão do princípio da precaução, né, que talvez seja a ferramenta teórica que talvez deixe claro isso, né? Quer dizer, esse passado, esse futuro opaco, né? De certa maneira, como que você lida com ele, né? Talvez sendo mais comedido, né? Então a ideia de, bom, se eu tiver dúvida, não faço, né? Ou, né, se eu tiver uma quantidade suficientemente de dúvidas sobre tal coisa, é melhor não fazer, né? Mas aparentemente isso eu diria que é minoritário em relação a isso que você coloca, né? As pessoas se apegam em coisas para lidar com essa tal da sensação de risco, mais de possibilidades. Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário? Olha, se o relógio lá estiver certo, são 12:02. Então, agradeço imensamente a sua participação nesse ciclo. Agradeço as pessoas que fizeram perguntas e nos acompanharam, e eu convido para aqueles que tiverem disponibilidade, na parte da tarde a gente vai ter o professor Dom Peterson, que vai falar sobre essa mesma temática do risco, mas diretamente ligado com essa questão que eu acho que o Hernani colocou, das novas tecnologias, em particular da inteligência artificial. Como que a inteligência artificial, de certa maneira, introduz, né, um novo padrão aí de você pensar essas questões. Tá bom? Muito obrigado, Viória. Obrigado.